Como não perder dinheiro na bolsa de valores? Você sabe o que você precisa fazer? Quais são os principais erros das pessoas que perdem dinheiro na bolsa? Bom, se você quer aprender, fica aqui comigo nessa aula que eu vou te ensinar. Fala pessoal, Rafael aqui do Viva no Comando em mais uma aula e hoje eu vou trazer para vocês como não perder dinheiro na bolsa de valores. Quais são aí os principais erros e o que fazer para não cometê-los e conseguir usar a bolsa de valores de forma correta, sem especulações, certo? Então, já para iniciar, eu digo para vocês que eu trouxe 4 passos que você precisa fazer, as atitudes que você precisa tomar para não perder dinheiro na bolsa. Então, de forma objetiva, vamos lá já para o primeiro passo. O primeiro passo, ou o primeiro ponto, seria ficar rico na bolsa de valores, ou com a bolsa de valores. E eu já te adianto que isso não existe. Se você está achando que vai ficar rico com bolsa de valores ou na bolsa de valores, eu te recomendo que você procure outro tipo de método de jogar o seu dinheiro no lixo. Por que eu estou falando isso? É muito simples. A gente utiliza a bolsa, a forma que a gente utiliza aqui no Viva no Comando, é para investir em grandes empresas e em grandes imóveis. Ou seja, de um grosso modo, a Bolsa de Valores é como se fosse uma feira, onde existem lá as empresas vendendo as suas sociedades, as suas partes para investidores, que somos nós, e tem imóveis também, grandes imóveis, vendendo as suas partes para investidores, que somos nós. Então a gente vai até a Bolsa de Valores, de uma forma virtual, é claro. Existe a presencial, mas a gente vai de uma forma virtual, através de um home broker, de uma corretora, e fazemos a aquisição de pequenas partes dessas empresas ou desses imóveis, por exemplo. Não se investe na Bolsa de Valores, não se fica rico com Bolsa de Valores. A gente utiliza a bolsa como intermediadora, como uma feira, onde lá conseguimos comprar partes de grandes empresas e de grandes imóveis. O porquê as pessoas perdem muito dinheiro quando pensam que vão ficar rico com bolsa de valores? Porque elas começam a entrar no ramo do trade, ou seja, quero fazer muito dinheiro multiplicando através de cotações. Um exemplo, eu compro a ação de uma empresa a R$10 e amanhã essa ação dessa empresa subiu para R$22. Ah, eu vou vender e vou fazer lucro, tá? E aí começa a entrar num ciclo vicioso e a tendência é que você perca tudo. Por quê? Porque não dá para adivinhar o futuro. Não dá para você conseguir fazer fortuna fazendo variação de compra e venda. Você sabe, eu sempre digo aqui no Viva no Comando, que enriquece aquele que não gira patrimônio, mas sim o acumula. Então não tem como fazer com que você fique rico através da Bolsa de Valores. No início, né, tem pessoas que até falam, eu quero ficar rico com a Bolsa de Valores. Não tem como, tá? Se você é desse, se você está pensando assim, você vai ser mais um que vai perder todo o seu dinheiro lá dentro. Por quê? Porque você tem que utilizar ela como um intermédio, como uma feira, para poder investir em grandes empresas, se tornar sócio de grandes empresas, se tornar sócio de grandes imóveis e assim você vai construir o seu patrimônio que vai te proporcionar a independência financeira. Não se faz e não se fica rico com bolsa de valores. A gente não investe na bolsa, a gente usa a bolsa para investir nessas grandes empresas e grandes imóveis. Outro ponto é ficar rico com a bolsa. Também eu já expliquei, nessa variação não tem como ficar rico, porque a bolsa ela te proporciona investimentos, é uma feira que te proporciona vários tipos de ativos para que você possa investir. E o investimento, como eu sempre explico aqui, é um multiplicador. O que vai te deixar rico é o seu trabalho. Quanto mais trabalho você gerar, mais renda você gera. Com mais renda você tem mais dinheiro para investir. Investir é um multiplicador. Se você tem 0 de dinheiro para investir, multiplicado, seja qual lá for a rentabilidade, vai ser sempre 0. Porque 0 multiplicado por 100% de rentabilidade no mês vai dar 0. Então você precisa gerar renda para ter a possibilidade de investir e investir de forma correta. A gente usa a bolsa
como eu já expliquei, sendo até muito redundante, para investir em grandes ativos. Essa é a forma correta de se usar a Bolsa de Valores para a independência financeira. Então, para parar de perder dinheiro na Bolsa, a primeira dica é essa. Não ache que você vai ficar rico com Bolsa de Valores e nem na Bolsa de Valores através de variações, através de trade, porque isso só vai fazer você perder mais dinheiro. Segundo ponto, acompanhar notícias e cotações. Esse aí, para mim, é um dos principais, os que mais doem o meu coração. E o porquê disso? Porque muitas pessoas tomam atitudes com os seus ativos por pensar a Bolsa de Valores de uma forma equivocada, tomam atitudes com base em notícias e nas cotações. Ou seja, vou colocar um exemplo. A ação X trocou de gestor e a tendência é que a produtividade aumente. Aí a cotação daquela empresa, que está com base justamente em especulações, tá? A cotação ela varia de acordo com vários tipos de variáveis, por isso a gente não pode acompanhar a cotação. Aquela cotação vai e sobe, nesse exemplo que eu estou falando, e você vai lá e faz o quê? Compra. Errou! Errou, e errou feio. Por quê? Porque não se analisa, não se faz compra e venda de ativos, seja através da bolsa ou não se faz compra e venda de ativos olhando notícias. Não se faz compra e venda de ativos apenas utilizando o preço da cotação. Ou seja, se você, esquecendo bolsa, por exemplo, se você vai comprar um imóvel lá, seja na sua cidade, onde você estiver, se você vai comprar um imóvel, você vai comprar porque está barato? Não, você tem que comprar se aquele imóvel é bom, independente se está caro ou barato. Por quê? Porque se ele for bom, vai ser um bom investimento. Tá? Então aqui é a mesma coisa, não se acompanha notícia para fazer investimento, tá? Muito menos, se desfazer de ativos, ou seja, de investimentos, e também não se acompanha cotação. O que a gente acompanha? Balanços financeiros, saber se aquela empresa tem valor, se ela gera lucro, se ela tem dívida e caixa equilibrado, se ela tem crescimento de patrimônio, e assim sucessivamente, que não vem o caso aqui eu citar nessa aula. Mas tem aula aqui no Viva no Comando ensinando a analisar balanços. Então, o que a gente utiliza para investir em ativos ou desinvestir, né? Ou seja, sair daqueles ativos, vender aqueles ativos? A gente utiliza balanços. Não se acompanha cotação e não se acompanha notícias. Única e exclusivamente olhe balanços. Então esse é o segundo ponto primordial aí para poder você perder dinheiro na bolsa, que as pessoas mais perdem. Por quê? Querem fazer coisas, fazer compra ou venda de ativos com base em notícias e com base na cotação. A cotação subiu ou desceu e elas se assustam, querem fazer alguma coisa ou querem bancar os espertos usando aí o primeiro erro que eu trouxe, que é de ficar rico com a Bolsa de Valores, tá? Não banque o esperto, não queira ser aí ganancioso, principalmente, porque você vai acabar perdendo até o que você nem tem, tá? Então, segundo ponto, acompanhar notícias e acompanhar cotações é o segundo ponto que leva as pessoas a perderem dinheiro na bolsa. E o que fazer com isso, você já aprendeu aqui, como eu falei. Terceiro ponto, o que fazer quando o preço das minhas ações cai? Isso aí, sem dúvida, também é um dos principais pontos que levam as pessoas a perder dinheiro através de investimentos utilizando a Bolsa de Valores. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Utilizando o ponto anterior, que eu já falei. Primeiro que você já está acompanhando cotação. Não se acompanha cotação, você acompanha balanço. Mas tudo bem, teve uma queda drástica aí. A gente não está falando de quedas pequenas ou subidas pequenas, porque isso acontece diariamente, tá? A gente está falando de, por exemplo, o preço médio ali era R$50 o preço daquela ação daquela empresa e esse preço caiu para 20. O que você vai fazer? Muitas pessoas desesperam, tá? Então a primeira coisa, não se desespere, porque você não pode pensar com cabeça de amador, e sim com cabeça de investidor. Pessoa que está construindo patrimônio, está mantendo patrimônio, tá? Primeira coisa, não desespere. O que você precisa fazer? O que traz o desespero nas pessoas é não saber o que fazer, não ter um norte, tá? E isso é para qualquer coisa. Você se desespera quando você perde o chão, perde o norte.
Então, qual é o norte? Como você não se desesperar? Acompanhar os balanços. Caiu muito? Vá nos balanços, vá nos releases, lá disponibilizados na Bolsa de Valores de cada empresa, de cada ativo negociado em bolsa. Por quê? Porque você vai descobrir se aquela queda foi relacionada a problemas na empresa ou se foi relacionada a outras variáveis que não tornam a empresa ruim. Tá? Por exemplo, uma variável que não torna a empresa ruim, o coronavírus. Quando veio aí a grande pandemia, início de pandemia no ano de 2020, o preço de tudo caiu. Além das ações, tudo caiu. Imóvel, carro, tudo caiu. Então, quando caiu, foram os balanços? Não, os balanços continuaram bons. Foi um fato alheio, tá? E isso acontece muito mais do que nos balanços. Os preços das ações das grandes empresas caem muito mais constantemente com base em coisas, por exemplo, uma declaração do presidente da República, alguma modificação de lei, alguma proposta de lei, exemplos, tá? Ou do que com modificações em balanços, tá? Então, se você olhou os balanços, a ação caiu, você olhou os balanços, o que você faz? Compra mais. Por quê? Porque você vai estar comprando uma coisa boa, só que com preço mais barato. Se você fazia um aporte, por exemplo, de R$1.000 todos os meses, e comprava ali, o preço daquela ação, como eu disse, era R$50. Você ia lá e comprava 20 ações, tá? Só que agora caiu por um fator alheio e você viu os balanços e está tudo ok, ou seja, os dados da empresa está tudo ok, aqueles mesmos R$1.000 vão comprar agora 50 ações. Por quê? Porque ela caiu de R$50 para R$20. Então você está comprando a mesma coisa por um preço mais barato. Então quando cai, o que você faz? Olha os balanços. Se continua a empresa com valor, empresa boa, balanços bons, o que você faz? Compra mais. Então não se desespere, olhe os balanços e, se possível, compre mais, porque você vai estar comprando coisa boa por valores mais baratos. E o quarto e último ponto que eu trouxe aqui, que levam as pessoas a perderem dinheiro na bolsa, um dos quatro principais, é o que fazer quando as ações sobem. Ao contrário do que muitos pensam, de que a perda de dinheiro ao vender uma ação quando ela cai é grande, você não tem ideia até isso não pode ser às vezes nem mensurado, porque a perda ela é gigantesca quando você vende algo porque o preço subiu. Ah, mas como assim, Rafael? É simples. Suponhamos que você comprou uma ação a R$50 e a empresa tá boa ali e teve por alguma variação, ela subiu de 50 para 70. O que você, com cabeça de amador, pensa? Com aquela cabeça que não está construindo patrimônio, que está achando que você trabalha com cotação. A pessoa vai e vende. Nossa, eu comprei por 50, vendi por 70, tive R$20 de lucro. Você sabe, e já aprendeu aqui no Viva no Comando, que para construir patrimônio a gente não trabalha com lucro, a gente não realiza lucro. A gente faz o quê? Constrói, a gente investe, continua, a gente vive da renda do patrimônio, não gera lucro, porque quem gera lucro é quem gira patrimônio, e nós não fazemos isso para a independência financeira. Mas tudo bem, você se achou esperto que foi lá e vendeu a 70 e lucrou R$20. Mas, se você vendeu as suas ações de empresa boa, empresa que tem balanço bom, o preço dessas ações acompanha os balanços, ou seja, quanto melhores os balanços, maiores são os preços. Então hoje está 70, mas daqui a alguns anos vai bater 150, tá? Como acontece com muitas empresas aí que estão no mercado brasileiro hoje. Então você saiu a 70, você vendeu a R$70, mas você poderia estar com um patrimônio 3 vezes maior do que aquele que você comprou inicialmente, porque você comprou a 50 e daqui a X anos está valendo R$150, entendeu? Só que aí você, com cabeça de amador, foi lá e fez o quê? Vendeu quando estava 70 para realizar R$20 de lucro. E o que você fez com esses R$20? Foi lá e comprou um passivo, porque você tem cabeça de amador. Mas você que é independente, você que é aluno aqui no Viva no Comando, o que você vai fazer? Se subiu, o que você faz? Olha balanço de novo. É a mesma coisa quando cai. Você vai olhar os balanços, olhar os releases. Se caiu, como foi o tópico anterior, e os balanços estão bons, você faz o quê? Compra mais. Se subiu, você olha os balanços e tá ok, tá bom, o que você faz? Compra da mesma forma, entendeu? Não importa o preço, você vai estar comprando coisa boa. Quanto mais você comprar, melhor.
E não adianta também você ficar esperando abaixar o preço da ação de uma empresa boa para você poder comprar, tá? Isso no longo prazo não faz a mínima diferença. Quanto mais rápido você tiver mais ações de empresas boas, nesse caso, ou cotas de fundos imobiliários bons, melhor, porque você já vai estar recebendo dividendos. E esses dividendos, esses aluguéis, no caso dos fundos imobiliários, suprem essa diferença que você ficou esperando ali para cair, para comprar mais barato. Entendeu? Então, não espere, não se preocupe. Você olha, balanço. Se caiu, olha o balanço. Tá bom? Compra mais. Se subiu, perdão, olha o balanço, que é esse tópico. Olha o balanço. Se tá ok, compra mais. Não tem outra alternativa, tá? Então, essa é a atitude que você tem que tomar para esse quarto ponto. Se subiu ou se caiu, olha os balanços e compra mais. Então é isso, pessoal, finalizada a nossa aula. Hoje eu trouxe para vocês como aprender aí, como não perder mais dinheiro na bolsa, 4 pontos principais que são aí os que as pessoas mais perdem dinheiro na bolsa de valores. Se você gostou, curte aí, salva, compartilha. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer, certo? Antes de finalizar, eu sempre lembro a todos vocês que a gente está presente no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então corre lá, não deixa de nos acompanhar nessas outras redes também, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado a nossa aula e nós nos vemos na próxima.